Amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu me chamo Mara. Esse canal aqui é um canal para mulheres, feitos por mim, pela minha amiga pastora Elizabeth do Amaral Campos. E a gente tem um recado muito importante para vocês hoje. Mas antes eu já quero pedir que você vai deixando o seu like, deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal, tá ok? A gente se deparou hoje com uma mensagem pelo WhatsApp muito grave, muito séria. E durante a madrugada o Espírito Santo constrangeu a minha amiga pastora a estar trazendo uma palavra para vocês. Primeiro, eu vou deixar para vocês aqui o que foi que tanto mexeu com a gente, tá? E depois, na sequência, a palavra da pastora Elizabeth Amaral Campos. Meus amados, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gilmar Almeida. Estou na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, há 33 anos. E tem algo muito sério para falar contigo, meu irmão e minha irmã, evangélicos e evangélicas. Foram dois candidatos agora para o segundo turno, Lula e Bolsonaro. Um é diabólico, um é das trevas, um é um anticristo e o outro é da paz, é do amor, é da generosidade, é do acolhimento, é do repartir, do socorrer o pobre. Mas, irmãos, como é que eu vou perceber quem é do anticristo, quem é das trevas, quem é do mal? Como é que eu vou perceber entre os dois, Bolsonaro ou Lula? É simples, meu irmão. Vamos ver o que Paulo diz daquele que é anticristo, daquele que é diabólico. Primeira característica, vamos ver. Paulo diz, olha, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio diabo se transfigura, se traveste em luz e anjo de luz. Para quê? Para enganar, para seduzir. Então, vamos ver mais o que Mateus fala sobre o homem do mal, o anticristo, o ser perverso, o homem diabólico. Diz o seguinte, 24, versículo 5, porque muitos virão em meu nome, diz o Senhor Jesus. Essa é a característica do político diabólico e perverso. Vir em nome de Deus, em nome da família, em nome da moralidade. Por quê? Porque, meu irmão, o diabo nunca vai vir em nome dele. Dizendo, eu sou o diabo, eu tenho um pacto, estou com fulano de tal, esse é meu candidato, eu sou das trevas. Não, meu irmão, senão ele não consegue seduzir ninguém. O Lula não é candidato do diabo, não pode ser nunca. Por quê? Porque o Lula vem no próprio nome dele. É Luiz Inácio Lula da Silva, um político que luta pelo pobre, defende o pobre, o favelado, a periferia. Ele vem em nome dele mesmo. Mas qual é que vem em nome de Deus, no nome da família? Deus acima de tudo. O anticristo, o perverso, o homem da desolação, o Bolsonaro. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, minha irmã. Você está sendo seduzido. Milhões de evangélicos sendo arrastados para a morte, para a destruição, para o abismo. E pensando que está indo no caminho da luz. Não, ele fala em Deus. Mas é lógico, o anticristo vai falar em Deus. Ah, não, ele fala que foi enviado de Deus. É lógico, o próprio Jesus disse, eles virão no meu nome e enganarão a muitos. Cuidado, fique atento. Como vocês viram aí, meus irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Primeiro porque eu queria, antes de colocar na sequência para vocês, a pastora Elizabeth, eu queria deixar uma palavra minha. A gente não podemos perder o foco de Deus. Acusar uma pessoa dessa forma, desse jeito, dizendo que ele é um anticristo, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque se até padres, meus irmãos, até padres estão falando sobre votar em países com ideologia que não condiz com a Bíblia, como que pode um cidadão como esse ter uma mentalidade desse jeito? Fiquem atentos. Agora, na sequência, a palavra da nossa amiga e pastora Elizabeth Amaral Campos. Olá, a você que está me ouvindo. Estou aqui de volta outra vez. E meditando na palavra do Senhor, em tudo que está acontecendo neste mundo, essa semana, novamente, a gente depara-se com muitas informações, né? E ontem estava escrito
no vídeo: Jair Messias Bolsonaro é o anticristo. E eu fiquei meditando isso. Meu Deus, as pessoas falam as coisas sem pensar, falam o que dão no cotovelo, e eu fiquei falando: Senhor, até isso estão falando, dá-me uma palavra sobre isso. E como a gente sempre está fazendo estudos sobre a escatologia de Israel, e Deus me levou lá em Lucas 23, versos 8, que diz assim: E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. Por ter ouvido dele muitas coisas, assim esperava que lhe feria fazer algum sinal. E interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes com os seus soldados desprezou-o e, o escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram os amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. O que Deus me falou nessa palavra? Desde a antiguidade que existem batalhas espirituais entre governos e reinos. Antigamente existia mais reinos, né? Lá em Israel principalmente, né? Era tudo governado por reinos, por rei. E o próprio povo pediu a Deus. Isso está lá em Samuel, quando ele colocou Samuel para escolher o rei, né? Para ungir o rei Saul. Então, os cristãos que leem a Bíblia sabem disso, que os governos da época eram reis. Hoje temos reinado só na Inglaterra, né? Ainda se preserva. Mas os governos do mundo se tornam também como se fossem reis, porque eles que governam o nosso país, né? Então, o que está dizendo aqui? Uma roupa resplandecente. Pilatos escarneceu de Jesus e vestiu-o de uma roupa resplandecente. O que significa uma roupa resplandecente? Era uma veste real. A roupa que Jesus representava na época. Lá, na hora que ele estava sendo vestido, todo ensanguentado, era a roupa que Jesus estava vestindo na época. Uma veste real. O que essa veste real representava? Um reinado pagão. Jesus estava representando o reinado de Herodes. Qual era o reinado de Herodes? Consumido pelo pecado, luxúria de reis e corrupção. Herodes era um rei corrupto, escolhido pelos romanos. Ladrão, adúltero, usurpador, intérprete, e não tinha nenhum temor a Deus. Ele honrava deuses pagãos. Veja aí, meus irmãos. Essas coisas se sucedem desde quando Jesus estava aqui na terra. O mais importante de tudo isso, que analisando, segundo a escatologia, o sangue de Jesus, quando toca no manto real que Herodes colocou sobre ele, Jesus já estava dizendo que isso se sucederia em séculos vindouros. Política governamental e eclesiásticas. Os falsos profetas, como disse Herodes, está em todo lugar. Nós teremos que estar atentos. Mas Jesus também disse que era para focarmos num governo que teme a Deus. Lá em Salmos 33, versos 12, nos orienta: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus dizia: não entregue na mão do inimigo o homem mau à liderança. Ele estava dizendo para esta nação a qual pertencemos. Vocês entenderam, meus irmãos? A nação a qual pertencemos. O que o sangue dele representado na igreja tem? O poder sobre tronos e poderosos.
Naquele momento, quando Jesus vestiu aquela veste real que Pilatos colocou sobre ele, o sangue dele estava representando a igreja de Jesus Cristo. Que a igreja de Jesus Cristo tem um poder sobre tronos e poderosos. Há poder no sangue de Jesus? Sim. Vamos lá ver em 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas, versos 7 e 14. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É muito profundo esse verso aqui da Bíblia. Olha aqui que fala no versículo 19. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Então farei com que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todas as gentes. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa. E dirão: por que deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se entregaram a outros deuses, se prostraram diante deles e os serviram? Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. O que o Senhor está dizendo aqui, nesses versos seguintes? Quando Jesus recebe aquele manto de Herodes, Jesus estava dizendo que o sangue dele teria poder nas gerações futuras, nos governos futuros. E que era para a gente escolher um governo que temesse a Deus. Herodes não temia Deus. Ele zombava das coisas que Jesus fazia, mas ele tinha vontade de ver Jesus, de olhar para Jesus. Ele tinha necessidade, porque para ele Jesus era um algoz. Representava para ele perigo. Representava para Herodes uma coroa. Eles achavam que Jesus veio para ter uma coroa aqui na terra como um rei na época. E Jesus veio para reinar sobre todo mundo e todos nós como um Deus que cura, salva e liberta. Então o que eu quero dizer com vocês, meus irmãos? A nossa política não é diferente de antigamente. E Jesus está dizendo, quando Herodes coloca aquela roupa resplandecente nele, que o poder está sobre a igreja. E que se você orar e humilhar, se converter dos seus maus caminhos, ele sararia essa terra. Ele está falando de governos, nações. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então, como analisar? Nós não temos que ir por vídeos, por fakes políticos. Nós temos que votar com conhecimento e causa na Bíblia. O próprio Senhor Jesus estava falando: escolha um homem que teme a Deus. Aquela época, Israel escolheu um rei maligno, intrépido, mau, sem temor a Deus. Aquele povo sofria com Herodes. Perseguição, sofria. Depois, os discípulos de Jesus foram perseguidos quando Jesus se assentou aos céus. E esses Herodes continuam no nosso mundo, no nosso país, desde a antiguidade. Eles não acabaram. Que você faça uma reflexão nessas eleições, quando você for votar. Mesmo que falam que fulano é um anticristo, não acredite. Olhe quem é o homem que teme a Deus. Não me importa o que dizem,
Quem é o homem que colocou um país, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos? Que levou Deus para dentro do Planalto, levou cultos em adoração e louvor a Deus dentro do Planalto da Justiça. Qual o governo que fez isso? Mesmo que ele seja o anticristo, ele veio para cumprir a palavra que está aqui. Só que quando o anticristo reinar aqui na terra, que muita gente não sabe, a igreja do Senhor Jesus já não estará mais aqui. Ela será arrebatada. Então não é momento de nós apontarmos que fulano é o anticristo. Porque o anticristo, se ele estiver já agindo, ele está nos batizadores ainda. Ele só vai aparecer quando Jesus levar a sua igreja, a sua noiva. Porque enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver nessa terra, ele não pode aparecer. Então não acredite no que vídeos, fake news, para tirar sua paz e você fazer um voto que Deus se agrada. Nós temos que votar em pessoas que temem a Deus, em pessoas que elevam o nosso Deus no nosso país. Não no Herodes, que trazem leis que escravizam o povo, que trazem leis ditadoras, leis satânicas, leis do diabo, para governar o nosso país. Isso eu digo a certos cristãos que estão ludibriados, certamente não tem noção da palavra de Deus. Vota porque acha que vai comer mais carne. Vota porque acha que vai vir mais ajuda governamental. Nós não temos que pensar nisso. Porque nem só de pão vive o homem. A palavra diz, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que ter um Deus na nossa nação. Um homem que dita regras de Deus na nossa nação. Para que essa nação seja feliz. Esse é o meu recado para você. Esse é o meu recado para você. Amém?